os cartórios já certificados na ISO 9001-2015, o nível de impacto para migrar é muito pequeno, pois há muita semelhança entre os requisitos, principalmente devido a essa nova versão ter como uma das bibliografias principais a ISO 9001. Então nós veremos agora o que existe de semelhança entre as duas normas. Na ISO 9001-2015, no contexto da organização, eu quero fazer a semelhança na 15906-2001, que se chama contexto do SNR. A área 4 de ambas as normas tem muita peculiaridade em comum, principalmente a orientação por processos, compromisso com as partes interessadas e determinação da abrangência do escopo. O cartório pode usar como evidências atender os requisitos nas duas normas, praticamente com planejamento estratégico e mapeamento de processos em todos eu disse, os setores. E como ocorre a inter-relação entre si, levando de expectativa e necessidade das partes interessadas e a aplicação do manual de gestão, descrevendo ali a abrangência do sistema de gestão através do escopo. Outra semelhança entre as normas é o ponto sobre liderança. Os itens 5 de ambas as normas tratam da liderança e da alta direção, o comprometimento da alta direção, os papéis, as responsabilidades e autoridades organizacionais, principalmente em níveis estratégicos. Mas uma das principais semelhanças é o item que aborda sobre a política. Na norma 9001, diz estabelecer, implementar e manter uma política de qualidade que seja apropriada aos propósitos e ao contexto da organização e apoie os seus direcionamentos estratégicos. Já na 15906, a alta direção deve estabelecer uma política organizacional que seja apropriada ao contexto do SNR e que proveja uma estrutura para o estabelecimento de objetivos do SNR, inclua um compromisso em satisfazer os requisitos aplicáveis e inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão do SNR. Outro ponto muito próximo é o planejamento. O planejamento está voltado mais para a gestão estratégica, focado no titular. Ele precisa estar atuando significativamente nesse momento da liderança. As normas pedem como principais evidências em seus itens 6.1 que trata de ações para abordar riscos e oportunidades, além do item 6.2, que ambas as normas tratam sobre quais os objetivos que o cartório determinou para o seu sistema de gestão. Em caso de sistema de gestão integrado, a própria definição de objetivos no planejamento estratégico já atende à conformidade das duas normas. Outro item que está com muita semelhança é o 6.3, sobre o planejamento de mudanças. E com isso, as evidências de uma norma também atendem à outra. Outro ponto importante, que é muito semelhante, é o apoio, lá no item 7. A área de apoio possui várias abrangências que, desde a qualificação, controle de indicadores e capacitação da equipe. Mas vale ressaltar dois itens que as normas estão muito próximas em questão de requisitos. É o item 7.3, conscientização, que diz que a alta direção deve assegurar que as pessoas que realizam trabalhos sob o controle estejam cientes da política, dos objetivos, da melhoria contínua,
das penalidades em caso de desvio, do mecanismo de controle da não conformidade causada. E para que essas conscientizações ocorram, é necessário realizar reuniões setoriais periódicas, realizar avaliação de desempenho, controlar indicadores, realizar treinamentos internos nas diretrizes do cartório, além de utilizar ferramentas como planejamento estratégico, murais, sites, redes sociais, grupos internos, comitê da qualidade, planos de ações entre os setores e outras coisas. Outra importante semelhança da área 7 é o item 7.4, que trata sobre a comunicação do sistema de gestão. Aqui, como evidência, o cartório pode definir o PGE 003, Comunicação com as partes interessadas, onde vai determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão, incluindo os seguintes pontos: sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar, quem comunicar. Além disso, dentro do PGE da comunicação, a alta direção deve adotar canais de comunicação de forma que as informações referentes ao cumprimento das metas, ações de melhorias e comprometimento ético, além de atendimento legal e disfunção estratégica, sejam de conhecimento dos colaboradores e das demais partes interessadas pertinentes, além de criar mecanismos que permitam e facilitem as partes interessadas a se comunicar, utilizar seus serviços e fazer suas reclamações ou sugestões. Outra semelhança é no item operação, que é o item 8 da norma. Aqui é uma das áreas com maior diferença entre as normas, pois o item 8 da NBR 15906, em sua maior abordagem, ele evidencia a necessidade das condições para a realização dos serviços, através das instalações, ambientes de trabalho, informatização de dados, segurança operacional e responsabilidade socioambiental. E a ISO 9001 trata sobre questões estratégicas como projetos, gestão de fornecedores, liberação de conformidade, controle e aprovação de rastreabilidade dos serviços. Mas, mesmo com essas diferenças, nota-se semelhança nos requisitos abordados no item 8.1, que trata sobre o planejamento e controle operacional. As normas pedem, em resumo, que o cartório determine os requisitos corretos para a execução dos serviços, estabelecer critérios para a conformidade dos processos, determinar critérios para a aceitação de produtos e serviços, determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com requisitos de produtos e serviços. E para isso, a alta direção consegue se manter conforme através do correto mapeamento dos processos que nós vimos lá. Definição do fluxograma por etapas de operação, checklists operacionais, determinando os critérios POPs setoriais para a execução de todos os serviços e áreas de apoio, padronização de minutas, padronização de notas de exigências. Outro ponto indispensável é que todos os documentos com prévia aprovação do titular, além de criar mecanismos para controlar os erros, através desses indicadores que são monitorados de produtividade e também de processos. Outra semelhança entre as normas é a avaliação de desempenho, que é o item 9 das duas normas. O item 9 leva seus requisitos mais próximos da alta direção, principalmente por determinar que o cartório tenha um monitoramento, medição, análise e avaliação de todas as áreas, mas principalmente indicadores focados na satisfação das partes interessadas,
a eficácia dos processos e também o cumprimento dos prazos. Os requisitos 9.2 de auditoria interna, pensando em similaridade das normas, aborda como uma característica muito próxima do item 9.2 que trata da auditoria interna. Em resumo, o cartório precisa planejar, estabelecer, implementar e manter um controle de auditoria interna, incluindo a frequência dos métodos, as responsabilidades, os requisitos para verificar se a atividade do sistema de gestão estão sendo mantidas conforme o planejado, levando em consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. Para atender esses requisitos, é importante a alta direção se atentar aos pontos que eu vou falar agora. É preciso criar um procedimento gerencial de auditoria interna. Também desenvolver um programa de auditoria interna por área, setor, enfim, da forma que o cartório estabelece. E com isso ter planos de ações das etapas de auditoria, planos de auditorias e os relatórios das auditorias. Além disso, treinamento de interpretação dos requisitos das normas e formação para os auditores internos. Isso também a CHAI já tem e está disponível. Outro ponto, evite conflitos de interesse que preserve os princípios de auditoria. Um colaborador nunca poderá auditar o seu próprio setor. Outro ponto é abrir relatórios de não conformidade com planos de ações corretivas para o RNC, o relatório de não conformidade, aquilo que foi identificado e observado e também aprovado. Abrir planos de ações de melhoria da gestão de mudanças para as oportunidades de melhorias aprovadas. No item 9.3, análise crítica, item que possui muita semelhança, é o 9.3 que trata sobre análise crítica da alta direção. Para estar conforme nesse item, a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão a intervalos planejados para assegurar a sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento para o direcionamento estratégico. Outra semelhança entre as normas é o item 10, melhorias. O item 10 tem o foco na melhoria contínua. E como resultado do sistema de gestão de manter em evolução através de correções de não conformidades, trabalhos em planos de ações, análise críticas, entre outros. Com isso, a alta direção precisa determinar e selecionar oportunidades para a melhoria e implementar qualquer ação necessária para atender os requisitos e aumentar a satisfação do cliente. Incluir melhorias nos produtos e nos serviços para atender os requisitos, assim como para abordar futuras necessidades e expectativas, reagir às não conformidades e, como aplicável, tornar ações para controlá-las e corrigi-las, lidando com as consequências. Além de avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, analisando criticamente a não conformidade. A melhoria da gestão do cartório, a melhoria da gestão do cartório na NBR 15906 está com direcionamento focado na melhoria contínua e na gestão saudável para o cartório. Usar requisitos da norma como forma de direcionar o controle estratégico do cartório pode ser uma boa decisão no momento de estabelecer o sistema de gestão. É exatamente importante ter o pensamento que a certificação é apenas um resultado. O objetivo é manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de serviços notariais e registrais e buscar a excelência sempre. Muitos titulares entraram em contato comigo através das mídias sociais, do WhatsApp, por telefone, enfim,
querendo saber detalhes mais específicos de como é possível atender todos os requisitos da norma da nova versão da NBR 15906, para que eles conseguissem ajustar o seu sistema de gestão. Então, sei que essas aulas gratuitas que nós organizamos e mais o e-book que vocês já receberam irão ajudar muito nesse processo. Mas aqueles que querem acelerar mais o processo e ver na prática como fazer os ajustes, nós resolvemos criar um treinamento online prático de como você implementar a NBR 15906 versão 2021. Enviaremos um e-mail na próxima segunda-feira dizendo como irá funcionar esse lançamento do treinamento online. Como vocês já sabem, temos o objetivo de auxiliar o sistema notarial e registral brasileiro a conquistar excelentes resultados e melhorar a economia das suas cidades. E se você está aqui agora, é uma pessoa que tem interesse nesse assunto e quer acelerar o processo e receber rapidamente essas informações. O objetivo é você ganhar tempo e reduzir o retrabalho e custos indevidos. Mas fique atento a esse e-mail que enviaremos na próxima segunda-feira. Lá eu vou dar todos os detalhes de como irá funcionar. Então, agradeço imensamente vocês estarem aqui ouvindo todas essas aulas gratuitas e quero desejar que vocês tenham muito sucesso no programa de implementação aí no cartório. Entrem nas nossas mídias sociais, lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, para vocês conhecerem mais conteúdos gratuitos que tem lá disponível que podem ajudar você. Tá bom? Espero ter contribuído significativamente com vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!